Vamos lá agora ver se temos um áudio. Quer que eu... Ó, vocês vão ver, tá Não, Ulisses. fica à vontade. Ó, Ulisses aqui, ó. Tá, Ulisses, Que é então, o escritor. Ele escreveu um livro da história da Suzane Richthofen. E escreveu também do Chico Estrela, e um dos capítulos finais do Chico Estrela, ele fala um pouquinho do Pedrinho Matador. Aí ele manda pra mim, aí ele falou, ó, não tinha visto esse vídeo seu, você destrói o pobre coitado, kkkk. A gente tá trocando ideia. Aí, ó, dei muita gargalhada quando você disse que tinha medo dele. Por quê? O que acontece? A mensagem que ela me enviou, aí depois é só esse pedacinho que eu vou botar, que ele fala que a psicanalista dele viu o meu vídeo e falou, cara, é exatamente isso que eu identifiquei. Porque eu falei que ele era muito mentiroso. Só que, veja bem, eu só falei que ele era mentiroso porque ele morreu. Porque eu tinha falado na Brasil Paralelo que... Vamos só ver esse áudio aqui, só esse pedacinho, quer ver? Tá, mas você tá falando de quem? Do Chico Estrela, do Pedrinho Não, Matador? do Pedrinho Matador, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou gravar um áudio que eu tô aqui na praia. O Pedrinho Matador, quando eu escrevi sobre ele no livro do Maníaco do Parque, eu procurei pela psicanalista dele. Ela chama Isa Toledo. É a mulher que acolheu ele depois que ele saiu da cadeia. Ele fazia análise com ela e tal. E aí ela dá esse atestado de que ele é mitômano, tem mania de inventar, de mentir. E aí foi ela que me mandou esse vídeo seu. Entendeu? Aí ela mandou o vídeo porque ela falou, cara, o que eu identifiquei nele, o Ricardo Ventura identificou também. O que acontece? Eu vi o vídeo e eu falei, cara, esse cara tá mentindo pra caramba. Ele tá inventando um monte de coisa. Não que ele não tenha feito algumas coisas, mas tem muita coisa que ele inventou pra se proteger até do mundo do crime. Porque o cara era o maluco, comia coração, tal. Eu falei, cara, tinha muita mentira. Quando eu vou na Brasil Paralelo, por conta de uma outra coisa, a gente tava falando de psicopatas e tudo mais, o pessoal falou assim, e o Pedrinho Matador? Eu falei, não, esse eu não falo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ele tá vivo e tá solto. Aí o pessoal até começou a rir, falou, pá, corta agora. E aí eu falei, cara, eu não posso falar o que eu acho dele, porque se eu falar o que eu acho dele, ele não vai gostar. Só que daí 4 dias depois ele morre. Olha que loucura, 4 dias depois ele morre. E aí eu solto o vídeo falando, falei, cara, eu não acreditava nisso, por causa disso, fiz a toda a análise. E aí esse vídeo foi parar na psicanalista dele. E ela falou, cara, ninguém queria tratar dele porque realmente tinha medo dele. Porque o cara realmente era um assassino. Não, tinha matado mais de 20 pessoas, mas não 100. Imagino. Ele não tinha matado a 100, entendeu? E aí foi legal, porque isso também deu uma validada muito bacana. Porque através da linguagem silenciosa eu consegui traçar, e não é só a linguagem silenciosa, é o psicomportamental da linguagem silenciosa. Eu consegui traçar um perfil que bateu muito com que a psicanalista que tratou ele frente a frente conseguiu identificar, cara. Olha que doido. Por isso que eu falo, aproveita que eu tô dando um curso grátis para você ter a base da base lá no nãomintapramim.com.br/paranormal. Dá pra você descobrir muita coisa na tua vida. Se eu descobrir do cara que tava preso, imagina você descobrir das pessoas que te cercam. Seus bofe aí da vida, seus amigos, seu patrão, sua amiga. Cara, mentira tá em todo lugar. Esse foi um dos casos. E agora eu vou trocar uma ideia com essa psicanalista. Eu falei, pô, vai ser um prazer. Ela falou, não, eu não preciso nem aparecer, eu só queria trocar uma ideia com o Ricardo. Eu falei, não, você vai aparecer sim, vamos trocar uma ideia lá no podcast. Esse foi um caso extremamente interessante. Da Suzane Richthofen, foi bem legal. Do menino Henry lá, o Henry Borel, que quando eles fazem a primeira entrevista, eu falei, cara, eu até me assusto, que eu jogo até assim, eu vou pra trás e falo, putz, esse cara lembrou de algo que ele não tinha que ter lembrado. Porque, e é o que nem eu falo, e é engraçado que as pessoas que vão pegar um depoimento só pegam a narrativa. Apesar que eu estou dando treinamento, já dei treinamento para PM, já dei treinamento para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para o OAB, aqui de São Paulo e lá do Espírito Santo. Então as pessoas estão percebendo que você não pode ficar só ouvindo o que a pessoa diz. Você tem que ouvir como a pessoa diz. Tem muito conteúdo além do que ela está dizendo. E quando ele fala da cronologia de como acham um menino, ele lembra, assim como o guru lembrou do cenário como era antes, ele falou, como é que a gente ia saber que ele estava... E ele apontou para onde o menino estava. Pô, na narrativa dele, ele tinha dito que quem encontrou o menino tinha sido a mãe.
Esqueci o nome da mãe lá, mas a mãe, a Stephanie, sei lá como é que chama, não lembro agora. E eu falei, cara, ele se colocou na cena do crime. E aí, meses depois, pela investigação, mostrou que realmente o cara tinha estado junto com o menino antes da Monique. Quem encontrou o menino de fato foi ele, não ela. Ele se coloca na cena do crime, ele se coloca junto com o desfalecido. O Manson também foi um que eu falei, cara, olha a estrutura verbal. O Manson, pra você ter uma ideia, sabe o Charles Manson, aham. Ele pegou prisão perpétua. Sabe quantas pessoas ele matou? Ele? Nenhuma. Nenhuma. Ele não Então, matou nenhuma. olha que doideira. Um cara Ele pegou é líder de prisão uma seita. perpétua nos Estados Unidos sem ter matado ninguém. Olha o poder de persuasão desse cara. E quando eu analisei esse cara, eu falei, ou esse cara é um gênio ou ele é um louco. Porque a quantidade de informação que ele passava de forma subliminar era absurda. Ted Bundy é a mesma coisa. Ele está tentando conquistar, na última entrevista dele, que ele pede um pastor, a dedo. Ele falou, eu quero dar uma entrevista para esse pastor aqui. E era um cara que batia muito na tecla que a pornografia acabava com a sociedade moderna, aquela coisa toda, que a pornografia estava acabando com tudo. E ele começa a fazer meio que uma autodefesa, que ele chegou ao ponto que ele chegou por causa da pornografia quando ele era criança. E ele começa a seduzir o cara, tanto é que o cara começa meio fortão ali, no meio ele já tá assim, Jesus Christ, e não sei o que, no final ele já tá quase comovendo, tipo assim, pô, para ver se ele ia pedir pro governador, e eu não tenho essa informação se ele não pediu a clemência pro governador, esse pastor, porque a intenção dele era isso, para ver se esse cara chegasse, não, ele é doente, ele não é um cara que não foi ele, foi a pornografia que levou ele a tal, e toda a conversa dele, você percebe ele manipulando ali o pastor. Então tem vários casos assim, alguns são interessantes, porque você percebe algo que depois acaba sendo comprovado por investigação ou por conta da própria pessoa acaba confessando que estava mentindo mesmo, ou essas pessoas que têm mais contato com esses elementos acabam depois trazendo informação dizendo, cara, é assim mesmo que estava acontecendo. Então esses casos são que eu acho que são os mais legais, assim, quando você percebe coisas assim que não tá tão claro para todo mundo ver. Maravilhoso, gostei muito. Muito bem, então foi um capítulo incrível, né? Falamos de várias coisas aqui, não minta pra mim. Que é isso aí. Os 15 segundos, até para encerrar esse assunto tão interessante, eu trabalhei antes do Paranormal, tem 3 anos, eu fazia o humorismo, né? O humor, o Zé Graça. E essa história dos 15 segundos é verdade, porque todo mundo só lembra dos bordões. Você fala, Sérgio Malandro, você só lembra disso. O Chico Anísio e o salário, é os 15 segundos que fica na cabeça. É o que sobra. Ele falou horas e horas na televisão. O que sobrou? Aqueles 15 segundos. Por isso que eu acho que o bordão, né, no Brasil é tão importante, né? Não, mais ainda no Brasil, bordão, né? O bordão é a logofrase, né? É os 15 segundos que o cara tem de se me encontrou na rua. Alegria de viver, que eu sempre... O amor nos conecta. É o que a pessoa lembra. A gente pode dar coisas extremamente complexas, incríveis, mas o que fica é o bordãozinho ali, né? Boa. É igual aquela, mais de você em você mesmo. É o que fica. Etapa. Né? Ou como é que é me falam, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho, especial, cebola pix, gergelim. Isso aí entrou no cérebro de todo mundo. Isso daí transformou a sociedade brasileira. É, isso aí.